Olá, meu nome é Marcele, sou professora de língua portuguesa e a aula de hoje será sobre redação. Como fazer uma redação? Vamos ver. Escrever não é um dom. Escrever é uma atividade que pode ser treinada e melhorada a cada dia. Essa história de que eu não consigo, isso não existe. Escrever é ler e sempre escrever. Nós só aprendemos lendo e escrevendo. Escrever bem depende de cada um. Por quê? Quanto mais nós lemos, maior é o nosso conhecimento, maior é a nossa facilidade na hora de produzirmos um texto. Nós temos as competências de uma redação. Demonstrar domínio da norma padrão e da língua escrita. Para isso, nós temos que ter o conhecimento da gramática. Nós temos que saber a diferença da norma padrão, da norma culta, da coloquial. Compreender a proposta de redação e aplicar conceito das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo. Nós temos que conhecer o tema, nós temos que ter conhecimento, nós temos que ter bagagem de conhecimento para conseguirmos dissertar, argumentar. Porque a dissertação, a alma dela é a argumentação. E para eu argumentar sobre alguma coisa, eu tenho que ter conhecimento para isso. E eu só adquiro conhecimento estudando. Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Para eu fazer uma boa dissertação, eu preciso argumentar, eu preciso defender o meu ponto de vista. Por isso, eu volto a repetir, nós precisamos ter bagagem de conhecimento. Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Elaborar propostas de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. Eu tenho que argumentar, eu tenho que intervir, mas sempre respeitando os direitos humanos. Eu não posso simplesmente sair falando, escrevendo à torta e à direita. Os tipos textuais. Nós temos o texto narrativo, dissertativo e descritivo. Vamos lá. O texto narrativo. O que é um texto narrativo? É aquele que conta. Narrar é contar? É. O texto narrativo, ele pode ser em primeira ou terceira pessoa. Quando é um narrador personagem, eu falo que é um texto em primeira pessoa. Quando é um narrador observador, é texto em terceira pessoa. O texto descritivo é quando você descreve um ambiente, você descreve uma pessoa. Eu tenho dois tipos de descrição. Eu tenho a descrição física e a descrição psicológica. O que é isso? Se nós formos fazer a descrição de um determinado ambiente, todos vão fazer a descrição física iguais, todas as descrições serão iguais, pois todos estão vendo a mesma coisa. Mas há a descrição psicológica, que é aquela que vai depender de cada um. E nós temos a dissertação, que é a argumentação, é você defender um ponto de vista. Quando você defende um ponto de vista, você usa de argumentos. Os tipos textuais, nós vimos que são os três, e nós temos os gêneros, que são, dentro do texto dissertativo, nós temos a crônica, nós temos a resenha, nós temos a receita e nós temos a dissertação. A crônica, ela é muito usada principalmente em jornais. A resenha, você pode fazer um resumo, geralmente em sala de aula é pedido uma resenha. Nós temos a receita, que pode ser uma receita de um bolo, pode ser a receita de um doce, e nós temos a dissertação, que é debater, discutir, questionar, expressar o nosso ponto de vista, qualquer que seja, desenvolver raciocínio, desenvolver argumentos que fundamentem nossa posição. Para eu defender um ponto de vista, tem que ter fundamento, eu tenho que argumentar, eu tenho que comprovar aquilo que eu estou falando. Polemizar, inclusive, com opiniões e com argumentos contrários aos nossos. Estabelecer relações de causa e consequência. Dar exemplos, tirar conclusões, apresentar um texto com organização lógica de nossas ideias. Isso tudo dentro de uma dissertação. A dissertação, a base da dissertação é a argumentação. Eu tenho que ter argumentos. Exige uma boa construção mental
para efetivar o convencimento do leitor. Necessita de uma ideia central, a tese. Eu tenho que ter uma ideia central, não adianta eu querer me expandir muito, senão eu vou fugir ao tema. Fundamenta-se com dados de realidade. Para eu argumentar, eu tenho que ter dados reais. A estrutura de uma dissertação é a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Vamos ver, dentro da introdução, é o parágrafo inicial. Geralmente a minha dissertação ela tem uns 3 a 4 parágrafos. O primeiro parágrafo é a minha introdução, onde traz o início da minha argumentação, onde eu vou apresentar a ideia-chave do meu texto e pode ser desenvolvido por comparação, ironia, contraste, testemunho, enumeração. Então, eu vou apresentar a minha tese. Já no desenvolvimento, eu vou usar a argumentação, é a alma da minha dissertação. Espaço para listar os dados, reforço da tese, engloba a argumentação mais fundamentação e parte mais consistente do texto. A argumentação é a parte mais importante da minha dissertação, porque é onde eu vou desenvolver a minha introdução, é onde eu vou argumentar a minha ideia principal. E tem a conclusão, porque todo texto tem introdução, desenvolvimento e conclusão. A minha conclusão vai ser o último parágrafo. O desenvolvimento eu posso fazê-lo em 2 parágrafos, para não ficar muito extenso, cada parágrafo. Então, eu tenho, em geral, retoma a tese inicial e reforça, costuma ser bem criativa para laçar o leitor. Então, a minha conclusão, eu tenho que reforçar o meu desenvolvimento e dar um final para a minha dissertação. Vamos ver um exemplo? Portanto, a proibição das bebidas alcoólicas seria um atestado da incompetência da segurança pública e privada do país. A questão é muito mais de investimentos na área de inteligência policial e educação do povo. Nós temos ali um exemplo de uma argumentação, de uma dissertação pequena, mas é um exemplo, onde ele usou de argumentos. Tópico frasal é a síntese da argumentação de cada parágrafo. A localização, geralmente no início do parágrafo. E a natureza, uma frase em geral curta, nada muito extenso. Problemas mais encontrados nas redações. Problemas encontrados, desvio da norma padrão, usa a norma coloquial, onde não é para ser usada. Marcas de oralidade, nós não temos que, a dissertação não tem que ter marcas de oralidade, marcas da fala. Incoerência argumentativa, fugir ao tema. Falta de consistência na apresentação dos dados da realidade, falta de argumento, falta de dados. Pouca noção de parágrafo. Nós temos que saber soltar os parágrafos. Eu tenho que ter um parágrafo para introdução, eu tenho que ter um parágrafo para desenvolvimento e uma para conclusão. E auxílio da internet. A internet ela vai nos auxiliar a termos conhecimento, mas não podemos fazer cópia da internet. Chave para o sucesso na dissertação é a leitura. Para eu fazer uma boa interpretação, eu tenho que ler, eu tenho que ter conhecimento, eu tenho que ter argumentação, e eu só adquiro isso através da leitura. Leia. No papel ou na tela, nós precisamos ter o hábito da leitura. Livros didáticos e paradidáticos, revistas e jornais científicos de interesse geral, livros religiosos, romances, bulas de remédio, enfim. Leia, até o rótulo do sabonete, não importa, nós temos que ler. Leia jornais, revistas, podem usar as redes sociais desde que usem para leitura, para adquirir algum conhecimento. Chave para o sucesso, cultura geral. Nós temos que ter cultura, adquirimos cultura quando nós lemos, nós temos conhecimentos. Forme uma cultura geral. Assista filmes, novelas e seriados, ouça músicas, veja programas, frequente cultos, converse com pessoas inteligentes. Então, nós temos várias maneiras, várias formas de adquirirmos culturas, mas principalmente através da leitura. Tem uma
a prática de texto? Escreva sempre. Eu ouço às vezes pessoas dizendo assim, eu nem sei como se escreve mais. Isso é muito triste. Nós temos que escrever. Veja os temas que estão na moda, pesquise sobre eles, escreva uma redação com sua opinião sobre cada um. Revise o texto depois de feito. Por quê? Nós temos que ter em mente o seguinte, depois que eu faço um texto, eu tenho que ler. Se eu ler o meu texto e não conseguir entender, pode ter certeza que o professor, o seu orientador, jamais vai entender o seu texto. Então, primeiro nós temos que revisar antes de passar para quem nós temos que passar. Se não gostar, escreva de novo. Se você não gostou do seu texto, quem dirá o seu outro leitor, a segunda pessoa que vai ler? Aprender a escrever é aprender a pensar. E nós precisamos escrever. Nós só aprendemos a escrever escrevendo. Vamos ler, vamos escrever. Muito obrigada. A aula de hoje encerrou. Qualquer dúvida, estamos online na plataforma. Vocês têm à disposição o material didático e até!